livro de Romanos, no capítulo 12. Sou muito feliz de poder estar com os irmãos essa noite, por esse domingo maravilhoso que Deus nos deu. E é gratificante, né? Poder nos alimentarmos juntos da palavra, adorarmos a Deus em comunhão. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, colocamos diante de Ti esta palavra, sempre temos lido. Aleluia! Pedimos que o Espírito Santo ministre em nossos corações, Senhor. Queremos ser alimentados pelo pão que é a Tua palavra, Senhor. Queremos ser transformados por ela. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus pela vida do pastor Amadeu, do Marinete, sua família, né? Família que nós conhecemos e somos muito alegres de poder desfrutar de tudo que Deus tem usado eles para ministrar em nossas vidas. Muito bom, maravilha do céu. E também dessa igreja que nós temos observado crescer, não só na quantidade, mas também no zelo pelas coisas de Deus e na salvação de almas, na transformação de vidas. Irmãos, nessa noite o Senhor me colocou no meu coração essa palavra. Ele é um texto muito conhecido das pessoas que já trilham um tempo aí a vida cristã. E eu tentei me desvencilhar, né? Tentei sair fora, mas como o texto gruda na gente, a gente tem que levar ele, né, até o fim. Então eu creio que Deus quer falar conosco sobre esse texto. A carta de Romanos, a carta de Paulo, o apóstolo Paulo aos Romanos, é uma carta muito preciosa, muito fundamental dentro da explicação do que é a vida cristã, de como que se dá a vida cristã. Tanto que ela vem logo depois de Atos dos Apóstolos, logo depois ali dos Evangelhos, a primeira carta. E ela fala muito para nós que vivemos, né, aqui no Brasil, no Ocidente, que temos aí como base, né, o direito romano, o pensamento grego. E Paulo está falando lá para os romanos. A gente pode dizer que até hoje a gente vive num sistema romano de governo, de sociedade muito parecido. Então, nós entendemos muito bem o que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos. E ele começa falando rogo-vos, pois, né? Quando ele fala pois aqui, ele está dizendo, depois de eu ter falado muitas coisas para vocês, aos irmãos romanos, eu tenho outras ainda a acrescentar. Então, esses dois versículos, versículo 1 e versículo 2 desse capítulo, eles são o ápice da carta aos Romanos. Paulo começa lá no capítulo 1, descendo, mostrando o que está acontecendo, né, sobre as misericórdias de Deus, sobre também a justiça de Deus, e vai desenvolvendo como que Deus justifica, como que Deus salva, como que Deus transforma, e vai trabalhando isso. E vai trabalhando até chegar em algumas conclusões, está buscando nos convencer sobre o que é essa vida cristã, ao longo dessa primeira parte da carta de Romanos. Mas quando ele chega no capítulo 12, ele vai mudar agora o discurso, ele vai começar a falar sobre coisas práticas, ele vai começar como que se vive essa vida cristã. E até o final da carta a gente vai ver isso, formas práticas de viver essa vida cristã. Então a primeira parte está falando de argumentações, está falando de uma transformação da nossa forma de entender as coisas. E essa segunda parte vai falar de como agir, de como colocar a mão na massa, né? Então, como o pastor Amadeu falou, né, eu tenho um jeito mais professor, né? Então hoje os irmãos vão ter uma aula abençoada. Aleluia! Vamos lá, vamos olhar um pouquinho, então, a cada uma das palavras, algumas palavras-chave desse texto, né? A primeira palavra de Paulo é rogo-vos. Rogo-vos.
Né? Eu não sou especialista em grego, tá? Eu vou falar umas palavras em grego aqui, mas não é para mostrar nada, é só porque foi escrito em grego, né? Então é bom olhar. E essa palavra é parakaleo, né? Posso estar até pronunciando errado. Mas o que essa palavra quer dizer? Ela quer dizer assim, ó, chamar para perto, confiar, invocar, sob forma de súplica, de exortação, consolação, implorar, pedir. Implorar com força. Então ela é formada por duas palavras, para e kaleo. Para quer dizer para o lado de, né? E kaleo, chamar, auxiliar, ajudar, consolar, encorajar. É convocar alguém para fazer algo, né? Então a forma mais clara de a gente entender o que Paulo está falando com essa palavra rogos, eu vou pedir ajuda do pastor Amadeu, né? E se ele puder me ajudar, vocês sabem que eu gosto de usar teatro na minha pregação. Eu vou pedir para o nosso irmão aqui, qual que é o seu nome? Eduardo? Isso, Eduardo, pode me ajudar também. Então o Eduardo vai fazer o papel aqui de um filho do pastor Amadeu, né? E agora o pastor Amadeu vai trazer a cabeça do Eduardo no peito dele aqui, vai encostar, e ele está dizendo assim: Eduardo, meu filho, chega mais perto. Eu tenho um negócio muito importante para falar para você, para confidenciar você. Rogo-vos. Muito obrigado, pastor Amadeu. Muito obrigado, Eduardo. Essa imagem, trazer para perto, para confidenciar algo. Então, dizendo, chega mais, chega aqui pertinho. Eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Rogo-vos. Então, muitas vezes, irmãos, diante de um coração endurecido, né, diante de um coração insensível, a gente pode olhar e rogo-vos. Tá bom, né? O que você tem para rogar? Ele fala. Só que não. E essas palavras do grego, para e kaleo, elas estão ligadas muito a um dos nomes que é dado ao Espírito Santo, o Paracleto. Né? Então, o Espírito Santo é chamado de Paracletos na palavra. Então, é aquele que é um advogado, é aquele que roga por nós a Deus. Ele roga a Deus por nós e também roga aos nossos corações. Porque o nosso coração muitas vezes é endurecido, é insensível. A gente passa batido, né? Ah, o pai tem um negócio para falar e eu continuo aqui brincando. Não, vem cá mais perto. É algo muito importante que eu tenho para te falar. Então, aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala rogo-vos, ele está aqui prefigurando o Espírito Santo, dizendo, chega mais perto, eu preciso confidenciar algo muito importante para você, algo particular. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós atendemos a esse rogo, a esse clamor, a essa confidência que o Espírito Santo quer falar a nós abrimos o nosso coração. Então, fala, Pai, fala o que você tem a me dizer. Eu sou com o meu coração aberto, atento. Eu quero saber o que tens para me dizer. E ele continua, ele diz, rogo-vos, pois. Né? Então ele diz, rogo-vos, diante de tudo que eu já expliquei a vocês, desde o capítulo 1 dessa carta até o capítulo 11, diante de tudo isso, e ele fala, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos. A palavra irmãos, no original, é adelphos. Ela é a ligação de duas palavras, a e delphis. A é uma palavra que diz respeito à união, pode ser traduzida como também, junto com, denota uma íntima ligação. E a palavra delphis fala de ventre, ok? Então a gente pode falar que adelphis, ou adelphis, são pessoas intimamente ligadas pelo ventre, pessoas ligadas visceralmente, né? Pessoas conectadas pelo ventre, pessoas geradas pelo mesmo ventre, pode ser do pai ou da mãe, né?
pessoas de mesma origem, ligados intimamente em comunhão, pessoa da mesma natureza, da mesma dignidade. Então, olha só, irmãos, ele não está dizendo rogo-vos, pois, seus romanos, ele podia dizer, eu sou judeu, aqui vocês romanos, aí, rogo-vos, meus amigos, rogo-vos, criaturas de Deus, rogo-vos, seres humanos, não, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. E quando a gente começa a pensar sobre o que é ser irmão, a gente às vezes usa a palavra irmão como até um jargão, tal. E aí, irmão, tal. Só que Paulo não está usando assim, ele está dizendo, você é meu irmão mesmo. Você realmente é meu irmão, você realmente está conectado comigo visceralmente. Aleluia. Nós realmente estamos conectados pelo ventre. O mesmo ventre de onde você veio, eu também vim. Somos irmãos. E nós estamos conectados visceralmente, estamos conectados um ao outro. E aqui, irmãos, nós podemos refletir, estamos aqui numa comunidade, estamos aqui entre irmãos. E talvez você possa dizer, mas, poxa, estou aqui tão pouco tempo aqui, não conheço tantas pessoas, será que eu posso chamar de irmãos? Então, você tem sido irmão para alguém? Nós não escolhemos os nossos irmãos. Às vezes o mais velho pede para os pais ter mais irmãos, Mas é o máximo que ele pode fazer, ele pode encomendar, que era assim, assado, Ele diz, me dá um irmão. Então Deus escolhe os nossos irmãos, tanto físicos quanto espirituais, E nós estamos aqui nessa comunidade, nós nascemos numa mesma época, Não sei se tem alguém que nasceu em outro país, mas a gente está aqui reunido nesse lugar, nesse tempo. Então temos irmãos que já foram com Deus, já estão em Cristo, como diz lá em Hebreus, uma grande nuvem de testemunhas. Todos os irmãos que já faleceram, que estão como uma grande nuvem de testemunhas, testemunhando. Lá está a igreja militante, a igreja que está na terra nesse momento. O que eles estão fazendo? Eu morri lá no Coliseu, lá, o leão me matou, e aquele irmão lá que está lá agora, o que ele está fazendo? Então, irmãos, nós temos muitos irmãos, por exemplo, no Afeganistão agora, e nós estamos conectados visceralmente com eles. E talvez você saiba um pouquinho do que está acontecendo lá no Afeganistão. Talvez você saiba um pouquinho do que está acontecendo na China, na Coreia do Norte, em países onde nossos irmãos são presos. E eu estava ouvindo um testemunho de um irmão que ficou preso. Ele era um pastor num país onde houve perseguição. E ele ficou aproximadamente 25 anos preso. E ele tinha família, ele tinha filho. E quando ele foi preso, o filho era pequeno ainda, se não me engano tinha 8 anos. Então ele passou aqueles 25 anos, ele não viu o filho crescer. Ficou preso por pregar o Evangelho. E lá, por um certo tempo, quando ele já estava uns 20 anos preso, ele recebeu a visita de um homem. E esse homem chegou perto dele e ele estava já tinha passado por muitas torturas. Uma delas que ele precisava ficar ajoelhado numa cova, e ele teve que ficar naquela cova ajoelhado por 6 meses. Então já não tinha muito bem os movimentos, as pernas. E chegou aquele homem perto dele, e ele naquela situação, e aquele homem chorou, e depois disse: Pai. Ele demorou para perceber que era o filho dele, já havia se tornado um homem. Pai,
Você pode negar a Deus depois, daí eles vão te liberar e depois você se conserta com Deus. E ele disse: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E aquele homem não levou a Cristo. Ele foi mais ainda 5 anos preso, até ser liberto e poder contar o testemunho dele. E assim como esse, muitos outros irmãos conectados conosco por meio de Cristo, eles estão passando por dificuldades e sofrimentos. E aqui entre nós também, cada um tem dificuldades, cada um tem lutas. E quão bom é poder contar com um irmão na hora da dificuldade. Quão bom é poder abrir o seu coração para um irmão, ter um ouvido amigo. Quantos lá fora estão se perdendo, se destruindo, porque não tem um irmão? E Cristo, sendo o nosso irmão mais velho, tendo nosso Pai em Deus, nos fez família para podermos termos irmãos. O que eu quero dizer para você? Você tem muitas pessoas conectadas com você. Aleluia. Você tem um Pai, e esse Pai te deu muitos irmãos, e te fez irmãos, te fez irmão de muitos irmãos, para que você não fique isolado, para que você não fique sozinho. Deus nos fez família para estarmos conectados visceralmente uns aos outros. Não é uma ligação superficial, é uma ligação profunda. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Uau! Pela compaixão de Deus. Quando ele fala pela compaixão, ele está usando a palavra pela, ele está dizendo assim, ó, esse é o canal pelo qual eu quero que vocês trilhem. O canal através da compaixão de Deus. E compaixão, né, ela fala de misericórdia. Algumas traduções falam misericórdias de Deus, talvez a sua fale. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, pela compaixão, pela graça, pelo favor, profundo sentimento acerca da dificuldade ou desgraça de alguém. Ele está dizendo, eu tenho algo muito importante para confidenciar para você. Eu tenho algo que eu vou trazer para você, que eu vou falar para você. Chega mais perto, encosta a tua cabeça. Considera tudo o que eu já falei, ok? Mas agora eu peço que você ainda considere mais as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Notem nos versículos 29, 30, 31 ali do capítulo anterior. Vamos ler ali, ó. Capítulo 11, versículo 30. Só para a gente ver a quantas vezes Paulo está falando a palavra misericórdia. Olha lá, versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, dos judeus. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então Paulo termina, depois ele vem com um hino de exaltação a Deus, mas ele termina a argumentação dele falando o quê? Misericórdia, 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 misericórdia. Obrigada, Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É verdade. Isso é o quê? Para que nenhum ser humano possa se arrogar, possa se erguer e dizer, eu mereço a salvação por minhas atitudes, por meu merecimento próprio. Esse misericórdia
É muito semelhante ao final do nosso Eclesiastes, né? Em que o sábio vai terminar dizendo: de tudo que eu falei, o fim é atender ao Senhor e obedece seus mandamentos, né? Porque é misericórdia de Deus sobre nós. Então, ele pede para que a gente considere essa compaixão de Deus, para que a gente traga isso para considerar sobre o que ele vai falar. Quando você pega um documento, né, agora no tempo de pandemia, você pega os decretos, né, tem lá, considerando o quê? Considerando o quê? Considerando o quê? Considerando o quê? Não sei o quê, né? Tem várias considerações, nós decidimos isso, né? E é isso que Paulo está dizendo. Ei, considere isso, isso. Ele está dizendo, isso é o quê? As misericórdias de Deus. Aleluia. Então, quando a gente considera toda a misericórdia, toda a compaixão, toda essa piedade, né, que Deus tem para conosco, nós podemos dar mais crédito e atenção para o que vai vir. Então, a misericórdia também é uma palavra, né, que fala dessa convulsão do nosso ventre, né? Então, tanto a palavra irmãos como a palavra compaixão está falando de ventre. Então, fala das emoções que a gente tem no nosso ventre, né? E ter piedade, ter compaixão, é como Jesus, né, falava assim, movido de íntima compaixão, né? É algo assim, as entranhas dele se comoviam. E é isso que Paulo está dizendo, Deus se comoveu a olhar para nós. Ele se comoveu e ele tomou uma atitude misericordiosa para conosco, enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, ele está dizendo isso pela compaixão de Deus. Considere a compaixão de Deus. E agora ele vai trazer o que ele tem para dizer. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando ele fala, o que ele queria dizer? Olha, eu apresentei para vocês todo o plano de salvação, eu apresentei como Deus é misericordioso, eu mostrei por A mais B que Ele está nos salvando, está nos justificando, mas agora você precisa ter uma resposta para isso. E essa resposta é: apresente o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse apresentar, né, no Antigo Testamento a gente vê que tem muitos tipos de sacrifícios, né? Vários deles eram sacrifícios para a expiação de pecado, né? Então a pessoa levava aquele animal, uma ovelha, um cabrito, um boi, colocava a mão em cima da cabeça. Então imagina você que tem um pet, né, um gato, um cachorro, sei lá, você encosta naquele animal, você sente o calor dele. A pessoa encostava a mão na cabeça daquele animal e a partir daí ele sentia que ele havia vida. Ele sentia o calor da vida naquele animal. Tem vida aqui, ó. Esse animal tem uma vida. A Bíblia fala que uma é dos animais, a outra é dos seres humanos. Tem uma alma de um animal, mas é uma alma. Encostou a mão, tem uma vida aqui. Depois ele vai ver que aquele animal, ele transferia as culpas, né, simbolicamente para aquele animal era sacrificado. Então, havia sacrifícios de expiação do pecado. Jesus veio e fez o sacrifício que expia todo o pecado. Porém, nós estamos no Novo Testamento e Paulo está falando de sacrifício. Sacrifício. E ele diz assim, ó, apresenteis o vosso corpo. Então, apresentar, exibir, trazer. A pessoa não podia chegar lá, vim trazer vim fazer um sacrifício. Tá, então cadê o sacrifício?
Não, eu vou aqui, né? Porque diz que é para fazer, a lei diz para fazer um sacrifício, mas cadê o sacrifício? O que é que você trouxe? O que que você apresenta como sacrifício? Então, Paulo está dizendo, é preciso apresentar, é preciso trazer, é preciso mostrar o que você traz para sacrificar. Isso me traz muito a imagem de Isaac. No Velho Testamento, Deus dá um filho a Abraão, já idoso, e esse filho vai crescendo, e um dia Deus diz, oferece teu filho em sacrifício. E Abraão pega e leva o filho dele, e ele vai tendo uma conversa no caminho. Pai, onde está o cordeiro? Deus proverá, filho. Até chegar o momento em que ele precisa contar para o filho que o filho é o sacrifício. E você pode imaginar Isaac subindo no altar, ou sendo erguido ali pelo pai, mas o filho apresentando-se ao pai, dizendo, pai, o senhor sabe o que o senhor faz. Então, apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é ocultar esse sacrifício, não é deixar de fornecer esse sacrifício. O sacrifício precisava ser contínuo, não podia parar de fornecer o material, as vítimas para aquele sacrifício. Nós não podemos uma hora oferecer em sacrifício e uma hora deixar de oferecer em sacrifício. Eu não posso dar em sacrifício e depois ir lá e tirar de cima do altar. Eu vou recolher esse sacrifício. É a apresentação contínua desse sacrifício. Então, o corpo, quando ele fala apresenteis o vosso corpo, ele está falando da palavra soma, que quer dizer o homem completo. Em Mateus 5,29, Jesus usa essa palavra no seguinte contexto: melhor é tirar uma parte do corpo, do que todo ele ser lançado no inferno. Então, o que vai para o inferno é o soma, é o homem completo, segundo o que Jesus fala. Então, esse soma, Paulo está dizendo, ei, pega esse soma, pega esse corpo e oferece ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, aquele que quer salvar esse corpo, que inclui a psique, a alma, vai perder ele. Mas aquele que perder ele, por amor de Jesus, vai ganhar. Então, a proposta que Paulo aqui está falando é: entregue o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E você não vai perder, você vai ganhar. Então, esse sacrifício tem que ser vivo, não pode ser um sacrifício sem vida. É na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Ele precisa ser santo. O que é santo? Santo é separado do erro, separado para um fim sagrado. Santo é separado do pecado, é imaculado, é consagrado, é puro, é imaculado, é perfeito, é reto. Então, esse sacrifício que Paulo está dizendo não pode ser um sacrifício manchado, um sacrifício sujo. Precisa ser separado, precisa ser sagrado. E ele precisa ser agradável, aceitável. Agradável a quem? Agradável a Deus. Então, primeiro, a gente precisa oferecer algo que é agradável a Deus.
para depois, lá na frente, poder o quê? Vivenciar uma experiência boa, perfeita e agradável. Aleluia. Quando a gente lê esse texto, o que a gente quer desse texto? A gente quer o que é bom, perfeito e agradável. Eu sempre li esse texto aqui e dizia, eu quero esse negócio perfeito, agradável, né? Bom. Como é que faz para ganhar esse negócio? E lá atrás está dizendo, primeiro o sacrifício tem que ser agradável a Deus. Então, irmãos, Paulo ele vai falar tanto em Romanos quanto a Timóteo que os últimos dias serão dias em que o amor de muitos esfriaria, que haveria homens amantes de si mesmos, que haveria egoísmo. Então, esse agradável a Deus é algo que a gente precisa realmente pedir para que o Espírito Santo gere em nós, para a gente ser agradável a Deus. Sentir prazer em oferecer um sacrifício que dá prazer a Deus. Satisfazer a Deus. Né? Então, nós precisamos lutar e nos esforçar para tornar as nossas vidas aceitáveis e agradáveis a Deus. Né? E ele fala que isso vai ser o nosso culto racional. Então, o culto, a palavra culto aqui é a palavra serviço. Todos amanhã vão para o serviço, né? Serviço. E ele fala que é um serviço racional. E a palavra racional aqui é lógico. Olha só. Então ele está dizendo assim, tudo isso, esse negócio de você oferecer o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, é um serviço lógico. É um serviço, uma adoração a Deus que passa pela tua mente, pelo teu raciocínio, pela tua argumentação. A palavra lógico vem de logos, que é a palavra. Então, se a gente fosse traduzir literalmente, seria relativo à palavra. Porque a gente já arrasou nossos pensamentos com palavras. Então, o nosso culto racional também ele é uma luta, né? Nossa mente, meu irmão. Nossa mente vai longe. E aí você quer ler a palavra. E a tua mente, não, eu quero ver vídeo do YouTube. Né? Aí você quer ler a palavra, não, eu quero ver uma série. Você quer ler a palavra, não, vai dormir. Então, o serviço lógico, o culto racional, a adoração que passa pelo nosso raciocínio, pela nossa consideração, pelos nossos cálculos, né? Que passa pela nossa mente, pela nossa motivação interior, pelos nossos desejos, né? É isso que Paulo está dizendo quando fala de oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como está o nosso culto racional? Muitas vezes a gente entra num estado irracional, né? Ilógico. Nada mais faz sentido aqui. E daí entra os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, né? Mas, conforme a gente vai oferecendo a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável, vai tomando forma esse culto racional em nós. Vai se tornando cada vez mais sensato, cada vez mais provável, cada vez mais sereno.
Quando a gente se afasta dessa palavra, quando a gente se afasta desse sacrifício, as coisas começam a ficar muito bagunçadas. Vai perdendo a lógica. E conforme ele se expõe ao Logos, a palavra, as coisas vão se tornando mais lógicas, mais óbvias. E ele continua: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, eu já peguei muito com esse versículo aqui. Não sei vocês, né? Mas eu tenho uns versículos que eu deito no chão e rolo com eles. Uma briga aí que nem Jacó e o anjo. Esse aqui era um deles, agora eu estou em paz com ele. Por isso que eu vou falar dele para vocês. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uau! Que carga, né? Para carregar no domingo à noite, né? Meu Senhor! Vou sair daqui, tem que me transformar, né? Então vamos lá. Não vos conformeis. O que é a palavra conformar? Sistematismo. Vem de moldar de modo semelhante, estar em conformidade, moldar segundo. Ele vem de sim, que é junto com, e simatismo, moldar. Então, dar um molde, né? Dar uma forma semelhante. E aqui a gente sabe quão é tentador essa questão de se assemelhar, né? A gente, às vezes, quer sair pela tangente, né? Não, vou dar uma de camaleão aqui, vou guardar minha fé aqui dentro e passar fininho. E ele diz: não se assemelhe, não esteja em conformidade. Meu irmão. E daí, quando a gente não está em conformidade, uma peça que não encaixa, incomoda, né? Mas esse camarada aqui não se encaixa no nosso esquema aqui, não se conforma. Aí, não se conforma, vamos tirar então. Mas quando a gente cede, a gente se conforma, a gente perde as bênçãos que vem depois. Todos os dias nós somos convidados a nos conformar com alguma coisa que não é a vontade de Deus. A primeira proposta é a conformidade com esse mundo. Mas lá na frente, se a gente não se conformar, vai ter bênção, coisa boa. Aleluia. E ele diz: não se conforme, transforme-se. Então a palavra transformar vem ali de metamorfose, né? Meta, mudar, transfigurar, transformar, mudar de lugar ou condição. E forma, natureza, formato. Então, transforma a forma. E aqui, irmãos, essa é a minha briga, porque ele fala: transformai-vos. Quantos acham aqui que a obrigação de se transformar é nossa? Levanta a mão. Ok? Quantos acham que é de alguém ou outra a responsabilidade da transformação? Levanta a mão. Amém. Abstenções muitas. Ok. Então, por muito tempo, eu olhei isso aqui: transformai-vos. Aí você entendeu? Eu preciso me transformar. Quantos já viram aquela imagem de um homem com um martelo, um ponteiro, né, de quebrar a pedra, até que assim ele é um homem e daqui para baixo é pedra. Ele está assim, ó. O martelo é uma imagem, né, uma estátua, enfim. Dizer assim que o homem constrói a si mesmo, né? Lá nos Estados Unidos é o self-made man, né? O homem que faz a si mesmo. Tem outra conjuntura, mas é isso. Então, transforme-se. Pega o ponteiro, pega o martelo e dá-lhe todo dia, que você vai ser autotransformado.
né? Porém, essa palavra, essa metamorfose que ele está falando, no Novo Testamento ela só aparece na voz passiva, né? Falo em português agora, né? Voz passiva, quer dizer, ser transformado, deixar-se ser transformado. Então, né? Não nos conformeis com esse mundo, mas permita que haja transformação em você. A figura mais comum, mais conhecida de metamorfose é a da lagarta transformando-se em borboleta, né? Nós conhecemos. Então, você pode chegar com uma lagarta e dizer para ela, transforme-se. Né? Ah, você consegue. Não, você não está fazendo direito. Ou a própria lagarta poderia ir lá e, né? Vou me transformar aqui, não adianta isso? Não. Alguma coisa acontece com aquele verme que ele se transforma numa borboleta. Isso não é um esforço dele, né, a priori. E, no entanto, ele passa por aquilo, né? Então, olha só como Deus quer participar desse processo conosco. Ele não quer que você e eu saímos daqui, meu Deus, eu vou ter que chegar em casa, pegar um martelo, um ponteiro e sair me transformando. Ele está dizendo assim, ei, permita-se transformar, eu estou junto, eu estou aqui, é eu que faço esse negócio doido, este verme se transformar numa borboleta. É eu que transformo a vida desse Josué. Aleluia. Tão mesquinho. Tão... Não, meu Deus. Oh, Deus. Só Deus. Transformando esse ser humano. Então, permita-se. Oh, o Espírito Santo, ele é muito gentil, né? Vem cá. Vamos lá, tem uma transformação para você. Tem uma nova forma. E quando eu estava lendo isso daqui, irmãos, Deus falava assim, tem coisa deformada. Tem coisa que não está na forma certa ainda. Tem muita coisa. Tem muita coisa, sabe? E a gente está falando aqui de transformação, renovação do entendimento. Transformação. Então Paulo está falando assim, ó, vai ter uma forma que vai mudar. Vai mudar essa forma, né? Transformação na mente e no coração. Essa mesma palavra ela foi usada para Jesus, quando Jesus foi transfigurado lá no monte. Então, olha o que Pedro viu em cima, né? Disse, uau, Jesus brilhou, Jesus, né? Ficou reluzente. E Pedro disse, meu, que maravilha, vamos fazer tendas aqui para nós. Jesus foi transfigurado. E essa mesma metamorfose Ele quer estar realizando na minha e na sua vida. Aleluia. Ele quer ir transformando essa forma. Sabe essa forma que a gente diz assim, não, isso daqui é assim mesmo. Isso aqui já dei muita marretada ali, já dei muito ponteiro em cima. E o negócio é isso aí. E daí ele está dizendo, não, eu tenho uma outra forma. Eu vou dar uma outra forma. Eu vou transfigurar você. Eu vou fazer uma metamorfose em você. Note que Paulo está falando isso para cristãos. Então ele não está falando aqui daquele ato da conversão. Ele está falando de um processo. Ele está falando de uma transformação contínua. E ele fala, permita-se ser transformado, adquirir uma forma diferente por meio da renovação do vosso entendimento. Então a palavra renovação, ela vem de anakainosis. Ana, que quer dizer novamente, kainosis. Tornar novo, né? Renovar,
qualitativamente. Uma renovação que torna a pessoa diferente do seu estado passado. Então, essa renovação do nosso entendimento, o intelecto, a mente, o sentimento, a vontade, a disposição. Então, vai renovar a minha disposição. Porque muitas vezes a gente não tem mais disposição. As nossas energias, nosso desejo de ser transformado já foi. Você assim, vou fazer o meu feijão com arroz. E é isso aqui ainda me incomoda. Né? Aí Deus quer trazer o quê? Uma nova disposição, um novo modo de sentir, um novo modo de pensar. Eu quero isso. Você quer isso? Quais são as motivações nossas que estão falidas? Quais são as disposições nossas que já tem lá um RIP, né? Aqui jaz em paz. Alguma coisa que eu já não dou mais crédito. Deus quer dar nova forma, Deus quer renovar, Deus quer trazer vida para essa área, para esse ponto da nossa vida. Ele quer trazer novo propósito, entendimento, propósito, uma nova opinião, um novo sentido, um novo significado. Dou aula de projetos. Tem um momento que eles falam sobre mudança de significado de algo para gerar uma solução. Eu dou sempre um exemplo, que é o exemplo de um... Não vou fazer propaganda, mas é no produto, né? Chinelo de dedo. Quem lembra aí, eu tenho 34 anos essa semana. Então ainda lembro um pouquinho lá da minha infância, que às vezes a pessoa não tinha condições de comprar um calçado e ela tinha um chinelo de dedo. Né? Quem lembra disso? Aí surgiu a expressão pé de chinelo. Né? Ok? Agora você vai num shopping hoje comprar uma Havaianas. Quanto que é a Havaianas? E aí mudou assim drasticamente, mudou ali a cor, né? Mudou um pouquinho e tal, mas é um chinelo de dedo, né? Há muitos anos. O que mudou daquele chinelo de dedo lá, de 30 anos atrás, para o chinelo de dedo de hoje, para mudar tanto o valor? Mudou o significado. O que significa ter um chinelo de dedo hoje? Tu tem que usar sapato, né? Eu não, eu tô aqui, relax. Tranquilidade para os pés. Né? Faz uma caixa de madeira, põe o pé lá dentro, né? Tô na praia. Né? Quer dizer, tranquilidade, verão, férias. Esse é o significado. Então mudou de, olha, esse aqui é o calçado mais barato que você tem para férias. Né? Tranquilidade, verão. Então mudou o significado, mudou o valor. E a nossa vida, Deus quer trazer mais valor. Quer revelar o valor que nós temos. Que Satanás tem tentado mostrar, não, como diz a Bíblia, o comprador diz não vale nada. Depois que compra, sai, como ele fez um bom negócio. Então, ele quer mostrar esse significado, renovando a nossa mente. Como é que renova a nossa mente? Existem várias formas. Podemos ler livros, assistir ministrações, participar de cursos, né? Temos cursos da Universidade da Família. Olha, existem maneiras que Deus diz assim, seguinte, não vai ser de graça assim, você vai ter que dar uma ralada aí para conseguir essa mudança de mente. Não vai ser assim, vou lá, ouço 5 minutos de administração e né? Dou totalmente, não, vai ter que dar uma ralada, 13 semanas, toda segunda noite, né? Vai ler o livro, vai fazer as atividades, vai ler a palavra.
vai se expor, né? Agora existem coisas que Deus faz que ele muda o nosso entendimento, assim, ó. Às vezes ele põe lá no hospital. O que está acontecendo, Senhor? Estou mudando o teu entendimento. Deus tem umas formas assim, muito tremendas para mudar a forma de a gente entender as coisas. Que a gente às vezes está ali duro, tá pá, né, isso aqui, opiniático, como dizem os antigos, né? E Deus, opa, vou ter que dar uma forma meio diferente aqui para mudar o teu entendimento. Então, mudança de entendimento, mudança de propósito, mudança de sentido, mudança de disposição, de vontade, renovação. É isso que ele está dizendo, ei, você vai mudar a tua forma quando você mudar a tua disposição, quando você renovar ela, quando você renovar o teu modo de sentir, o teu modo de pensar. E você precisa sair da zona de conforto para isso. Para quê? Para que você possa experimentar. Para que você possa assistir os outros experimentar. Não. Para que você possa ouvir os outros contar. Não. Para que você possa experimentar. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Posso fazer uma oração, pastor? Fique à vontade. É isso aí, irmãos. Vamos orar? Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Papai, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou à mercê, Senhor, das nossas mentes, não deixou-nos à mercê, Senhor, das nossas quedas, das nossas vontades loucas. Tu não deixaste, Senhor, nós à mercê de tantas coisas desse mundo, Senhor, que nos atraem pelo olhar, pela soberba, Senhor, pela vontade de conquistar coisas desse mundo. Mas Tu viestes falar conosco, rogando-nos pela misericórdia, pela compaixão Tua, nos levando, Senhor Deus, a considerar a Tua misericórdia, nos levando, Senhor Deus, a refletir sobre a Tua misericórdia, ponderar acerca disso, Senhor Deus, e nos entregar como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti. Pai, sabemos que de nós mesmos nós não temos essa pureza, Senhor, essa vivacidade, Senhor, para entregar esse sacrifício a Ti. Pai, muitas vezes, Senhor, somos sucumbidos, Pai, pela preguiça, pela indolência, Senhor, por tantos outros confortos, por outras propostas. Mas, Pai, nessa noite nós queremos confessar a Ti, Senhor, confessar a nossa fraqueza, confessar a Ti, Senhor, que nós queremos, Senhor, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Não quando ele estiver no caixão inerte, mas enquanto ele está vivo e andando sobre essa terra. Ó Pai, enquanto há fôlego de vida em nossos pulmões, Pai,
nós pedimos a Ti, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo venha realizar essa metamorfose em nosso ser, venha realizar essa renovação do nosso entendimento, venha aguçar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, para se propor essa mudança, Senhor, essa transformação do entendimento, e venhamos abrir mão de opiniões velhas, vencidas, carcomidas, Pai, abrir mão, Senhor, disso, e abrir, Senhor, nosso pensamento para o novo do Teu Espírito que está aguardando, Senhor, para ministrar mudança em nossa vida. Eu peço isso para mim e peço isso para cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, que é a única coisa que importa, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus.